Atos Podcast, mais um episódio. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Se você está na plataforma aí de áudio, também seja muito bem-vindo. Mais um episódio com um convidado muito mega hiper especial que eu tenho a maior alegria de trazer aqui para vocês. Já deixa o like aí por conta que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar muito e vai querer conhecer mais esse cara. Estamos aqui na Rede Brasil Cowork do nosso amigo André Pinheiro. Eu sou o Cavalcante Neto. E eu, Pedro Veras, pessoal, estamos aqui na Rede Brasil Coworking aqui. Se você precisa de uma solução, de um endereço fiscal, tenho certeza que o pessoal aqui tem a solução ideal para você. Total. E é perfeito aqui. Vocês veem pelo estúdio, pelo nível dos convidados, né? Sem dúvida. Que é Dos perfeito. Apresentadores, né? Hã? Dos apresentadores, o nível também, né? Exatamente, exatamente. O nível muito baixo dos apresentadores. Mas... Ai, Jesus. E quem é que veio hoje, Netão, aí? Rapaz, o Edwin, cara, o cara exala o Espírito Santo, né? Edwin, cara, é uma alegria ter você aqui, cara, com a gente. Também uma alegria. Obrigado, pessoal. Obrigado, Episódio senhor. que vai ficar pra posteridade aí. Vai. Com certeza. Meu irmão, começa contando um pouquinho aí da sua história. Como é que você iniciou dentro da igreja? Qual foi o despertar, né? Literalmente um despertar. Tu nasceu num ambiente católico, Edwin? Assim, a minha mãe, ela é judia. Ela era judia, hoje ela faz parte também do Lumen, né, da obra Lumen. Caraca, então você ainda viveu ali alguma experiência no judaísmo? Assim, ela nunca foi muito praticante, né? O meu pai foi batizado como católico, mas também não praticante. Então eles nem me batizaram na infância, né? Deixaram que eu escolhesse ali a minha religião e tudo. Embora tenham me colocado num colégio católico, que já sabendo que ia propiciar exatamente isso, né? Que aconteceu mesmo. E daí minha experiência foi na Crisma. A partir dali, especialmente numa visita que nós fizemos num asilo, né, que me marcou muito quando eu encontrei ali uma idosa que ela não tinha nem um dos dois braços, nem as pernas. Mas mesmo assim amarravam ela no leito da enfermaria. Eu tinha 15 anos e aquilo ali começou a minha experiência começou ali, né? Acho que as sementes elas começaram mais profundamente a serem plantadas ali. Quando ela gritava insistentemente o nome de dois homens, que eu tinha certeza que eram dois funcionários do asilo, e eu fui atrás deles. Eu fui procurar eles e ninguém conhecia nenhum dos dois. Até que me explicaram, não, isso daí é o nome do marido dela e do filho dela, que abandonaram ela aqui e nunca mais voltaram. Ela passa o dia chamando o nome dos dois. É mesmo, cara. Foi ela- abandonada. Foi. E ela ficava amarrada porque senão ela se jogava no chão. Então ela foi entrando num estado de depressão tão profundo e foi adquirindo várias doenças terminais, por isso a amputação dos membros e etc. Mas ainda consciente no sentido de chamar pelo marido e o filho o tempo inteiro. Ali parecia que eu começava a sair um pouco assim de um ovo, talvez, né? Assim, Aham. mostrando a realidade do mundo que existe, assim. Tinha né? ali o seu mundinho, né? E aí, de repente... Ali foi um baque, mas ao mesmo tempo foi um despertar, como você Despertar, falou, né? E é relativamente novo até, né? 15 anos, conflitar aí com essa realidade é relativamente novo até para os padrões de hoje, né? Uhum. É talvez um chamado de Deus também, né? Assim, dali ele se manifestar através daquela idosa, né? E algo ali dentro começar a ser gerado pela graça dele, né? Pelo chamado dele, né? Não algo humano, realmente, né? E aí, Edu, em termos profissionais, você se formou em quê? Eu me formei em Direito, mas desde os 18... Colega. Não Mas- exerce. Desde o início da faculdade, na verdade, eu comecei logo a trabalhar com algodão, que foi algo que meu avô trabalhou, meu pai trabalhou. Então eu acabei, e naquela dúvida ainda de se eu ia ou não ia exercer, eu fui terminando a faculdade, mas já muito envolvido na minha profissão realmente, né? Certo. Então você é gestor de um negócio de família, é isso? Não, eu sou prestador de serviço. Tá. Né? Então não é um negócio que se administra. Eu sou corretor de algodão, então eu sou prestador de serviço. Ah, é corretor de algodão. Então eu tenho um contato com os produtores e
com as fiações ou com as traders que exportam e fico Tá. ali no meio, exato. É um negócio que já vem de família, então. Você herdou isso aí. É. Bacana. Só que o mercado ele é muito dinâmico, então as pessoas vão sempre mudando e na verdade acaba sendo pessoal, né? Não é como eu disse assim, não é uma empresa que se administra, Certo. mas são pessoas, é relacionamento pessoal Relacionamento, mesmo, né? de confiança, né? Exato. Legal. É. Mas os fornecedores estão no interior, né? Ou em outros estados, fora do Ceará? Outros estados. A produção anual do estado do Ceará não abastece o consumo de uma semana de uma indústria aqui, por Caraca. exemplo. É. Mas já foi maior no passado? Já foi. Porque né? o Ceará tinha uma fama de já foi muito ser grande. algodoeiro, né? Já foi muito grande. Tanto que tem um polo industrial têxtil muito grande aqui. O Brasil hoje consome 700 mil toneladas de pluma e só no Ceará são 180 talvez. Né? Então tem um polo muito grande aqui exatamente porque tinha muito algodão. Em Maracanaú, né? As indústrias, Sim. tem Pacajus, tem Maracanaú, Estão tem distribuídas, né? Horizonte, Tem flecheirinha, né? Fortaleza. Tem flecheirinha lá que é lingerie, aquelas coisas, vende bastante lá. Deve ser malharia. Eu não sei. Mas a fiação mesmo. Eu teve uma expressão que você utilizou aí, pluma. Sim. A pluma o que é? É o algodão beneficiado, né? Quando você tá. separa o caroço, as impurezas e enfarda a pluma. Entendi. Bacana, cara. Aí tu faz essa ponte, né? Entre o Isso. produtor e aquele que vai precisar da matéria-prima. Isso. Legal. Rapaz, outro dia eu entrei numa indústria ali em Maracanaú, é a União Têxtil. É enorme, né? Têxtil Conhece União. lá? Têxtil União. Sim, Isso, sim. enorme lá, né? Sim. E aí eu entrei lá, rapaz, que imensidão, cara. Um negócio assim incrível, né? Aquelas máquinas todas lá trabalhando e eu achei fantástico aquilo ali, viu? Muito Sim. bacana mesmo. Legal, cara. Aí tu se encontrou profissionalmente nesse ramo. E até hoje Até hoje. trabalha com isso aí. Exato, Tá. E aí, paralelamente, você foi seguindo lá aquele start lá aos 15 anos, como é que foi aprofundando? Sim. Então, depois daquela experiência ali, né, no asilo, eu entrei no Lumen, ali em 1999. Veio o retiro da Crisma também, daí entrei no Lumen. E ali, eu e outros jovens amigos de infância, que até inclusive já eram amigos de infância, alguns deles, a gente dentro dos grupos do Lumen, ali do Elion, que era um grupo de quinta-feira, o Quírios, que era o de domingo, a gente começou a fazer parte. A gente começou uma ação social mais forte, assim, de começar um ministério específico em cada grupo, depois juntou. E ali a gente foi aprofundando aquilo, algo nos atraía no pobre, que a princípio a gente pensava que era talvez um desejo de fazer o bem, mas a gente foi entendendo que na verdade era um chamado mais profundo que simplesmente uma ação social. Foi quando, aprofundando um pouco mais a vida de São Francisco, a gente descobriu que o pobre é Jesus, porque ele instituiu a presença dele no pobre, né? Quando ele diz que foi a mim que o fizestes, todas as vezes que destes de comer a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo. Ele não disse que é como se fosse a mim, mas ele disse foi a mim mesmo. Ele personificou ali. Então a igreja entende que ali Jesus institui a presença dele encarnada nos mais abandonados, nos mais pobres, nos mais desprezados. E muitas pessoas fizeram essa experiência pessoal. Mas então aquela descoberta dessa verdade evangélica, aquilo nos inquietou muito profundamente, né? Ao ponto de a gente já entendia racionalmente, isso nos atraía, isso nos encantava, mas a gente tinha sede de ver com os nossos olhos, né? De tocar com as nossas mãos, de fazer a nossa experiência, que é mais do que o entendimento racional, mas a experiência da alma. Então, naquelas ações sociais, a gente começava a buscar a presença de Cristo. E, de forma muito especial e muito peculiar, num determinado momento, no ano 2000, aconteceu assim uma reviravolta dentro de nós, que foi quando a gente estava indo para a missa. Tinha um irmão jogado na calçada, ele estava bem, numa situação bem difícil.
vomitado, urinado, muitos dias sem tomar banho. Ele estava numa região que não era aquela região da cidade que tem o atendimento, né? Ele estava numa região um pouco mais afastada dessa parte, né, assistencial. Então ele estava numa situação muito difícil. A gente passou porque a gente tinha um horário, mas a gente éramos 7 jovens. Eu, a Raquel, minha esposa, Fernando, Deusene e outros. Então a gente se olhou e algo nos chamava a voltar. Né? E era aquela presença. Ele não falou nada, ele estava jogado na calçada. Mas a gente incomodou aquilo ali. Ali né? é Jesus. Né? Ali é Jesus. E aí a gente foi. A gente sentou com ele no chão. Muitas pessoas que passavam diziam: saiam daí, meninos, é um vagabundo, é um cachaceiro, aquilo que a gente sabe, né? Mas quanto mais as pessoas falavam, e muitas pessoas falavam que passavam, mais a gente tinha certeza que ali era realmente Jesus. Né? Era o mais abandonado, era o mais escarnecido, era o mais desprezado, era o menos amado. Porque hoje a gente entende mais claramente que quanto mais aquele irmão ele é abandonado, ele é menos amado, mais arde no coração de Cristo o desejo de estar ali. Ele não se conforma só em se sensibilizar com a dor dos seus filhos, mas ele quer sentir na própria carne, mesmo sendo também 100% homem, além de ser 100% Deus, ou seja, ele sente como eu sinto, como vocês sentem, ele quer sentir na carne dele, como um homem, toda a enfermidade da humanidade, todas as dores da humanidade, todo o sofrimento da humanidade, trazer para ele mesmo. E foi essa verdade que nos apaixonou realmente. Né? Porque ali a gente perguntou: como é o seu nome? Ele olhou nos nossos olhos e disse: Emanuel. Realmente, Emanuel significa Deus conosco. Né? Deus estava conosco. Deus havia se revelado a nós ali. Ele manifestou, né, a sua presença para nós através dessa face amorosa, dessa presença. Nós levamos ele para uma sede que o Lumen tinha ali pertinho, na capela. A gente fez uma oração com ele, uma oração inesquecível, na verdade. Foi um momento assim extraordinário. Assim. Ele estava sóbrio? Ele estava sóbrio, Ele estava sóbrio. Naquele momento ele estava sóbrio. Depois os médicos disseram, inclusive, que mais poucas horas seriam fatais para ele. Ele estava com tuberculose, pneumonia, muitas doenças. E ele aceitou de pronto assim o convite de vocês para ir à capela? Aceitou para ir na capela. A gente chama de encontro do ressuscitado com o abandonado, e é uma experiência muito sincera, né? Porque é uma experiência que é muito forte para ambos. Porque quando a gente percebe que ali é Jesus, a gente vai entrando num mistério. E quando a gente começa a entrar nesse mistério, né, daquela presença de Jesus, ele começa a se sentir, aquele irmão que está ali no meio da experiência, ele começa também a se sentir amado de uma forma que ele também não consegue explicar. Então ele passa a confiar naquele amor, porque ele sente que existe algo profundo ali. Ele está se sentindo amado, né? Então ele confia naquilo. Nós convidamos, ele foi, lanchamos com ele, e depois a gente perguntou se ele queria um acolhimento. Foi o primeiro irmão, né, que a gente acolheu das ruas, não nas nossas casas, que não tinha casas. A gente tinha 15 anos, mas nós levamos para a Toca de Assis. Sim. A mãe de um dos nossos, do Renan, a tia Celina, era consagrada do Shalom. Então foi ela quem levou o Emanuel no carro dela para a Toca, e a Toca quem com muita alegria acolheu. Ali a gente chama, hoje a gente entende, com a ajuda dos nossos bispos, né, e de muitas pessoas que nos auxiliaram uns anos atrás, numa clarificação que a gente entendeu do carisma no Lumen, que ali acontecia a graça fundante originária do carisma. Então ali a gente encontra todos os elementos, por exemplo, a comunhão de carismas, né? Porque a gente vive um pouco com São Vicente. Uhum. E com muitos outros carismas, vocações, movimentos, expressões da igreja. Está ali na nossa natureza. Porque a gente, sem o Shalom aquele dia, não tinha vivido o que precisava viver. Precisava da mãe do Renan, da tia Celina, levar o Emanuel até a Toca. Toca, que é outro carisma. Que precisava acolher. Sem a Toca, sabe... Isso tudo é igreja, não né, tinha cara? sido... Isso, Maravilha. Então, a partir dali, muitas coisas começaram a acontecer, né? Cara, foi um marco, então. Foi.
Foi um marco profundo. Caramba, que massa. Mas até então vocês faziam uma ação social, só que era diferente. Porque a partir daquele dia instituiu-se ali um carisma. novo, o carisma propriamente dito. Uma nova forma de vida consagrada, De vida, a gente pode certo. dizer, porque a gente tinha uma sede de vida fraterna muito grande, de vida comunitária. A partir dali a gente tinha uma sede de vida de oração, de vida sacramental. Isso foi em que ano mesmo? 2000. Esse episódio Foi no ano do 2000. morador do irmão de rua, né? Isso, No ano 2000. exatamente. Foi no ano 2000. Até então vocês faziam o quê? Ações sociais. Pontuais, que era né? algo que, inclusive, sempre existiu no Lumen. Isso. E que a gente herdou muito do Grupo São Vicente, Sim, que foi quem, inclusive, ajudou o Lumen a iniciar em 89, né? isso. Quando o Grupo São Vicente organizou aquele primeiro despertar, né, para a Aham. obra Lumen. Isso. Então, é engraçado como uma coisa está ligada à outra, né? Esse carisma só nasce porque a obra Lumen existia. A obra Lumen só existia porque o São Vicente existia. Né? Eu me arrepio todinho. A gente não tem noção do que às vezes um simples sim ele vai gerando e vai repercutindo. Né? É incrível, é incrível. É incrível. Agora, nessa época, antes mesmo do ano 2000, vocês já tinham o Natal Branco, não já tinham? Tinha, então. A ação social, ela sempre... A gente estava falando um pouco do Christian, né? O Christian foi um que naquele momento ali, né, de 99 para 2000, ele com essa experiência de ação social, ele ajudava a gente a materializar um pouco as coisas, né? A tornar concreto, né? As visitas, aquelas visitas que já existiam e que a gente foi vivendo cada vez mais nos asilos, nos orfanatos, né? Nas comunidades. A gente foi organizando um ministério, né, de ação social. Legal. É isso. Legal. E essa caminhada dentro lá da obra Lumen, a concomitante, você estava ali na sua formação acadêmica, buscando seu espaço profissional. Alguns anos depois, porque ali eu tinha 15, né? Ah, mais novo, Depois, É. Exatamente. Um pouquinho mais novo que eu, só você. Não é muito, não. Bacana, cara. Agora, fala um pouquinho, Edwin, sobre como foi essa experiência do você falou, clarificar, né? Uhum. Clarificar o carisma. Sim. Como é que foi esse processo, assim, de dentro para fora da obra Lumen? Sim. Aconteceu, assim, tudo aconteceu de uma forma mais intensa num retiro dos consagrados, quando um formador muito próximo do Lumen, de fora, ele fez várias perguntas para os consagrados sobre o carisma, sobre a vocação, pediu que escrevesse. Eu acho que ele já estava, na verdade, percebendo, né, algo, às vezes de fora você percebe Enxerga melhor, né? Enxerga melhor. Os elementos ali, né? Exato. E aí ele fez logo isso, ele veio pregar o retiro inteiro, ele veio formar o retiro inteiro, e logo na sexta-feira ele nos chegou com essa, né? Pediu para todo mundo escrever várias perguntas que seriam básicas do conhecimento da vocação, do carisma, e ele foi colocando as respostas num quadro e as respostas eram todas diferentes. Porque, na verdade, o Lumen, ele, durante um tempo, ele foi uma coisa bem geral. Então tinha uns que às vezes era mais assim, outros que era mais assim, outros que tinham uma linha mais assim, outros que entendiam a vocação mais assim, outros mais assim. Acho E, que na verdade, era tudo uma preparação, né? sim. Para você... Não, faz parte. Faz parte do descobrimento. Foi realmente a didática de Deus. Mas ali, entendendo que um carisma é específico, a gente percebia que precisava de uma resposta específica. Que precisava viver uma espiritualidade específica. Uhum. E precisava ofertar algo específico na humanidade. Porque a gente não pode ser tudo. A gente é só uma parte pequenininha da igreja, né? Exatamente. Exato. Apesar de que você pode beber de uma fonte já existente, né? Mas a partir dali o Espírito Santo já sopra um algo novo ali, uma centelha nova a partir daquela experiência que já existia, né? Isso. E que bom poder beber dos outros carismas. E necessitar dos outros carismas. Exatamente porque você não é tudo e não realiza tudo, que você necessita de fato uns dos outros, né? Exatamente. E eu sempre vi isso na obra Lumen, né? Essa intenção de vocês de viver essa fraternidade, comunhão de carismas, né? Se eu não me engano, vocês até fizeram um evento das comunidades. Era o que das comunidades? Era... Com Deus tem jeito. Não. Antes
tinha o São João. Vocês sempre faziam algo que ali tivesse todas as comunidades ali, pelo menos, né? Chamando, convocando, né? Sim. Não sei se era o São João das comunidades lá na Face de Cristo, alguma coisa do tipo lá, que vocês... Me lembro que vocês organizaram alguma coisa nesse sentido. Pois me lembro o nome. Sempre... A mensagem de Chiara Lubick, né? Sim. Sempre, eu me lembro que tinha algo sempre presente ali a no palavra mundo, de né? vida, né? A palavra de vida, que lá no São Vicente também a gente tinha muito, né? A gente aprende muito com o Focolare, né? Quando se trata de unidade, de comunhão, eles são... o Focolare nos ensina muito, né? Ensina muito. Que maravilha, Edwin. Aí, quando vocês entenderam definitivamente qual era o carisma específico da obra Lumen, assim, tudo ficou mais claro. Sim. A coisa foi, é isso aqui. E a gente começou a perceber que quando a gente começou a ofertar, né, aquilo que nos foi confiado, a igreja também começa a identificar mais claramente. Às vezes a gente está numa paróquia e tem um grupo na paróquia, mas tem 20 grupos na paróquia, né? Mas o que é que precisa ser ofertado ali? Como é a forma de ser igreja ali? A gente procurou Dom José Antônio pela primeira vez, ele recém-chegado na Arquidiocese de Fortaleza, em 2002, para partilhar com ele que a gente sentia que o Lumen não era um grupo de jovens, como a gente pensava que era, mas que era um carisma. Não que uma coisa seja maior do que a outra. Não, obviamente. São caminhos diferentes. Exato. Isso, Mas a gente sentia que era um carisma. Porque a gente não entendia que era a partir do ano 2000, que aquele momento, a graça fundante originária, não. Ainda não estava claro aquilo ali. Não, né? mas até aquele momento, os membros da obra e a igreja e as outras comunidades sempre entendiam o Lumen como um grupo de jovens. Tá. Mas ali a gente começou a sentir que não, a gente não quer passar, assim, não quer sair. A gente vê que muitos entram e muitos saem, mas não é isso que Deus nos chama. Né? Uhum. Então, não é essa característica. A gente tem um desejo de uma vida sacramental mais intensa, uma vida de oração mais intensa, uma oferta de vida mais intensa. A gente tem um desejo de consagração. A gente tem um desejo de vida comunitária, de vida fraterna mais intensa. São elementos de uma vida consagrada. E a gente vamos procurar, né, o nosso pastor, o nosso arcebispo e partilhar com ele. E ele nos disse, se existe um carisma, vocês precisam ofertar esse carisma à igreja. E de modo especial nas paróquias. O que esse carisma traz de novo? Qual é a riqueza que ele traz para as paróquias? Foi algo que depois da clarificação é que a gente pôde ofertar com mais certeza. Né? Quando, por exemplo, a gente abre um centro social próximo de uma realidade paroquial, inserido numa realidade paroquial. Então, aquela comunidade carente que está ali naquela paróquia, que muitas vezes as pessoas não são alcançadas pelos sacramentos, pela evangelização, por cuidados básicos, pela educação das crianças, tantas coisas. Ali a gente começa um trabalho de evangelização e social, onde nós estamos sendo paróquia, porque aquela comunidade está inserida na paróquia. Sim. E aí a gente vai sendo ponte também com as outras expressões, com os outros movimentos, com os outros grupos que estão na paróquia, e abrimos esse espaço para que todos venham servir. Então, ser ponte para que a paróquia e as famílias e os jovens, eles possam servir os mais pobres, eles possam tocar no Cristo abandonado, eles possam ofertar um pouco do seu tempo, né? Eles possam descobrir a alegria de ser feliz fazendo o outro feliz, ou viver um pouco mais aquilo que eles já descobriram, mas é uma oportunidade de poder viver um pouco mais. Então, isso é poder ofertar algo específico. E isso precisa ser ofertado, né? Porque é nossa responsabilidade. Né? Não é, talvez, do pároco. Né? O pároco espera uma resposta, né? E nós precisamos ofertá-la. Né? Então, a gente sente como uma responsabilidade, na verdade. Né? Sim. E aí, finalizando a resposta da pergunta, exatamente, né? Depois da clarificação, houve realmente uma explosão, vamos dizer assim, muito grande de missões, de casas de acolhimento. A nossa comunidade de vida tinham 3 pessoas, hoje tem 80. Né? Casas a gente tinha 2, hoje são 30. Tudo isso foi uma ebulição, na verdade.
Porque quando você potencializa naquilo que precisa, aonde é a graça de Deus... Você foca e expande, né? Isso, exato. É a ideia que a gente estava conversando ontem de força e tempo, né? É. Colocar força em algo ao longo do tempo gera frutos. Bacana. Para bem ou para ruim, né? Aí tem os dois lados da moeda. E também é muito interessante de observar o tempo e a paciência das coisas acontecerem. Que acho que muitas vezes a gente se encontra num momento ali muito nebuloso, aí tem a comunidade, aí tem várias coisas, mas a gente não dá tempo para as coisas fluírem, para as coisas acontecerem, para a gente errar, para a gente, poxa, vamos tentar ir por aqui? Não, acho que não é por aqui, vamos por aqui, acho que por aqui fez mais sentido. Sim. Então vamos por aqui e ao longo do Perfeito. tempo ir buscando a graça de Deus, ir buscando aquela resposta. E aí Deus, no tempo dele, vai abrindo a porteira, abrindo tudo, e aí você começa a ver que tudo que veio antes era uma preparação para a gente se colocar aqui. É exatamente isso, Pedro. Edwin, e aí você casou, hoje tem quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. É. Qual a idade deles? 9 anos, o Lucas, o Miguel tem 7 e o Pedro tem 4. Eita, turminha. Mais um já faz o futebol de salão, né? Tu fica no gol e os meninos lá na linha. Pois é. Cara, hoje em dia tu se divide como o teu tempo? Tá tudo misturado, tu consegue compartimentar a tua vida? Aqui é o Edwin profissional, aqui é o Edwin da igreja, da Obra Lumen. Sim. Dá para fazer isso? Dá. A gente tem aprofundado um pouco no Lumen assim, uma nova forma de vida consagrada, que é diferente da aliança e da vida. Por exemplo, você, desculpa lhe cortar, mas você não é de vida, né? Eu sou aliança hoje, eu e minha Certo. esposa. Uhum. Mas a gente vive essa outra realidade, na verdade, que não é nem aliança nem a vida, que a gente oferta um turno todos os dias ali de horário comercial. Né? No meu caso, às tardes. Então, de manhã, quando eu estou em Fortaleza, de manhã eu estou no trabalho e de tarde eu estou nas casas. Né? Sim. Ou em partilhas, enfim, coisas do Lumen. E aí, o meu trabalho também é dinâmico, então eu consigo, na verdade, mesmo de tarde, eu consigo atender pelo telefone, né, em alguns momentos, e também quando eu estou no trabalho eu também consigo fazer coisas do Lumen. Dá para mesclar, né? Mas fisicamente, hoje eu me divido assim. E tem várias pessoas na comunidade também vivendo a mesma experiência. Certo. Que pode ser uma nova forma. Eu não consigo me ver totalmente aliança. E hoje, pela nossa realidade, eu acabei... A clarificação ela veio depois, né, do casamento, dos filhos, né, de uma estruturação assim, familiar com as crianças e tudo. Então a gente vive uma realidade de aliança. Né? Sim. Então... eu acabei encontrando esse meio termo assim na forma de vida que hoje é a vontade de Deus pra gente, né? Joia. Mas como é para ti a experiência de poder dar o testemunho de vida cristão no teu meio profissional, com os contatos de negócio, com... Muitos se envolvem, né, também assim. Né? Tem muitos amigos assim que por conhecer mais assim um pouco da minha vida, eles vão desejando também de alguma forma participar, né? Assim, ajudar. Então não é uma coisa que você divulga para todos e tudo mais. Sim. Mas de uma forma natural e espontânea você... muitos que são mais próximos, eles de uma certa forma vão vivendo também, participam de algumas coisas, né? Bacana, legal. Edwin, e os meninos, como é que eles encaram assim o pai tão engajado e nesses movimentos todos? Eles já cresceram te vendo, né? Sim, nesse engajamento, nesse envolvimento, nas missões. Qual é o feedback que tu recebe deles? Eles já nasceram assim. A gente primeiro, claro, sempre tem um zelo assim de incluí-los, né? Sempre incluí-los assim. De não separar, mas deles também viverem a experiência, né? E é isso que tem acontecido assim, né? Eles têm vivido a experiência, então eles gostam de viver, né? Então é diferente, né? Para nunca ser na cabeça deles uma coisa que tira o pai ou que tira a mãe, não, de jeito nenhum. Na verdade é algo que para eles
torna o pai deles e a mãe deles muito mais especial, vamos dizer. Legal. E torna eles também diferentes, né? Um olhar diferente. E a nossa própria relação paternal e maternal, ela é diferente também por causa disso. Sim. A gente costuma dizer que a experiência com esse Cristo crucificado no pobre, abandonado no pobre, por ali está a fonte ápice do amor, porque a cruz é a fonte ápice do amor. Uhum. Ali jorra a água viva, né? Sim. É daquele coração transpassado. Então ali nós aprendemos a amar. Porque o que escandaliza mais não é a cruz por si. O que assusta às vezes mais não é a cruz por si. Não é apenas Deus na sua onipotência, onipresença, ele querer se fazer carne e se fazer carne para uma morte e uma morte de cruz. Tudo isso escandaliza. Escandaliza. Mas o que ainda escandaliza mais é que nós, como cristãos, devemos imitar quem? Devemos imitar esse Cristo. Então, nós devemos amar como? Como ele. Então, se ele se encarna no mais pobre, se ele se encarna no mais abandonado, se ele se identifica profundamente com estes irmãos, se ele tem uma predileção profunda por estes irmãos, como que eu devo ser? Então eu tenho que me encarnar naquele que mais sofre, né? E a partir disso, desse amor gratuito e incondicional, eu vou aprendendo também a amar todas as pessoas. Porque não fica por ali. Porque ele não fica por ali. Então esse amor gratuito e incondicional, ele me ensina a amar assim. Então a minha relação como pai, ela é fecundada por essa experiência. A relação da Raquel, minha esposa, como mãe, é fecundada por essa experiência. A relação deles também, porque eles todos os dias, a oração da noite é isso. A gente reza com eles todos os dias, rezando pelos pobres, e sempre lembrando que é Jesus que está ali, e pedindo força para amá-lo ali. Então, é muito claro no coração deles, né? na mente deles, que o pobre é Jesus. E eles têm um desejo muito grande de corresponder a esse amor. Né? O Miguel, na pandemia, no aniversário dele, hoje ele tem 7, mas quando ele fez 6, a gente perguntou, Miguelzinho, o que é que você vai querer no seu aniversário, né? De 6 anos? Aí ele disse, aquilo, papai. Mas aquilo o quê? É porque ele tinha aprendido a fazer docinho. E ele tinha dito, quando tinha aprendido a fazer docinho, que ele queria, com aqueles docinhos, ele viu muito docinho e disse, com isso aqui a gente pode ajudar os irmãozinhos da rua. Porque ele aprendeu a produzir alguma coisa e veio isso na cabeça dele. Mas aquilo, o que é aquilo? Aí ele veio falando no meu ouvido, tinha gente mais perto. Aquilo dos docinhos, irmãozinhos da rua e tal. Sério, Miguel, sério. Então a gente fez e foi construída uma casa na pandemia durante o preparativo para o aniversário dele, um pouquinho mais de tempo do aniversário, bem naquele momento. Nós iniciamos a construção a partir daquela decisão do Miguel, de uma casa que hoje já acolhe mulheres e mães com crianças em situação de rua. Foram vendidos muitos docinhos. Imagina, viu? Tudo por obra do Miguel. Foi. Então o Miguel, quando visita a casa... Aí ele tem um orgulho, hein? Toca naquelas paredes e que vê aquelas massa. crianças. Não, isso aí é demais, ó, cara. Vê aquelas mães grávidas chegando da rua, né? Porque aquela casa foi construída, né? Porque o sim de uma criança de 5, quase 6 anos aconteceu, né? Então, na verdade, hoje eles nos ensinam muitas vezes. Uma vez a gente estava na casa do meu pai, almoçando, aí ele olhou na janela e disse, olha ali, papai, um irmãozinho da rua. Ele tá ali, ó. Tô vendo. Então vamos lá, né? Tirar ele, acolher ele no lumen. Não, mas a gente está aqui na casa do vovô. Aí ele disse, mas ele tá ali. Então, e assim é o Pedro, mais novinho, ele gosta muito de livro. Aí ele gosta muito de doar livro para as crianças da rua, sabe? Como é o que ele gosta mais, ele pensa que é o que elas gostam mais também. E o mais velho, o Lucas, também, né? Do mesmo jeito. Eles brigam, às vezes, quando para no sinal, quem vai dar a moeda, quem vai dar um biscoito, sabe?
Porque eles querem olhar nos olhos assim, Sim. eles querem a experiência, sabe? Sim. E quando a gente não dá, eles não entendem por que não baixou o vidro e tava, sei lá, a gente estava fazendo outra coisa e tava corrido. Ele não entende. Né? Porque o coração muito puro, o coração que não foi ainda anestesiado pela indiferença, né? Contaminado pelo vírus da indiferença, um coração que se assemelha muito ao coração de Deus ainda, né? Bem na sua essência, bem na sua natureza. Então, eles só precisavam de um empurrão para conhecer a realidade. É claro que se a gente deixasse eles dentro de um ovo, eles não iam entender nada. Sim. Eles não iam saber que o pobre era Jesus, eles não iam entender que podia viver aquela experiência. A gente só precisou empurrar. Uhum. E o resto é impressionante como vai fluindo naturalmente, porque vem de dentro mesmo, e como nos ensina. Né? Porque o nosso coração já não é mais como o deles, infelizmente. Sim. Então é uma E alegria muito grande. uma pergunta. São Francisco, ele é um baluarte aí de fazer obra com pobres, com tudo, acolher e fazer tantos trabalhos aí. Inclusive, eu tenho até uma experiência pessoal com o São Francisco no último ano de pandemia, que eu tava com muita coisa, muito trabalho, sou empresário, então eu tinha algumas empresas e na pandemia saiu um pouco do eixo ali, como todo mundo, e aí eu tava reclamando muito. Tava num nível de estresse absurdo, reclamando muito. Eu falei, rapaz, vou ver quem é que pode me ajudar para eu me começar a reclamar menos. Aí eu fui ver São Francisco. Aí comecei a estudar São Francisco, a biografia dele, estudar várias coisas. E como me ajudou a reclamar menos. Que eu falei, poxa, eu não sei sofrer. Eu não sei sofrer. São Francisco sabia sofrer numa excelência, assim, num amor fantástico. São Francisco, ele entrava na capela alguns dias e dizia assim, Senhor, tu não me ama mais não? Tu me abandonou por quê? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aí você vai entender por que ele está dizendo aquilo. É porque naquele dia ninguém perseguiu ele. É porque naquele dia nenhuma enfermidade alcançou ele. É porque naquele dia ele não estava sentindo nenhum grande sofrimento. Então ele pensava que Deus não amava. Porque se assemelhar a Cristo, né? Sentir as suas dores, para ele era uma graça muito grande, né? Sim. E aí a pergunta é justamente essa. Como São Francisco traz luz a vocês na obra Lumen, não só na obra Lumen, mas na vida de vocês também? Sim. O São Francisco ali no início foi fundamental, né? Quando a gente assistiu Francesco, um filme assim muito fidedigno da vida dele, quando a gente leu o Irmão de Assis, aquilo dali foi inspirando muito. É claro que é um carisma diferente, né? O nosso carisma é gerar o encontro na humanidade. O carisma de Francisco, o ideal dele, o carisma era viver a pobreza naquele momento, com toda a radicalidade, né, viver a pobreza. E o pobre ensinava Francisco a ser pobre. Mas esse era o carisma na sua essência mesmo, né? O nosso carisma no Lumen, ele é gerar o encontro. É fazer com que a humanidade se encontre. Aquilo que eu falei do encontro do ressuscitado com o abandonado. Então, da vida de Francisco, o que mais nos inspira, a gente pode dizer que é o beijo no leproso. Ele tinha repúdio aos leprosos, né? Ele tinha pavor aos leprosos, mas num certo dia ele resolveu, entendendo que era Cristo, ele resolveu se aproximar e se aproximar, até que ele abraçou aquele leproso, beijou na lepra, na face decomposta do irmão. Então, nos escritos dele diz que aquele fedor de carne podre, de carne em putrefação, que ele não suportava, se transformou naquele momento, fisicamente ele fala, na maior fragrância e na melhor fragrância que ele já sentiu na vida. Ele relata que é como se fosse algo extraordinário. Foi uma experiência tão profunda que mexeu nos seus sentidos. Não como uma mágica, mas como uma certeza tão grande que era Deus ali, que aquele fedor não era mais fedor, mas passava a ser o cheiro mais maravilhoso que pudesse haver. Tirando todo o romantismo, não, real aquilo, vivo, né? De alguém que desejava viver profundamente aquilo e acreditava profundamente que era Cristo ali. Essa parte da vida de Francisco assim é a que nos inspira, é o encontro. É gerar o encontro. Né? Fazer com que as pessoas sejam motivadas a sair de si mesmas
para ir ao encontro do outro. A gente acredita que aqui está a nossa missão enquanto Lumen, né? E aqui pode estar a cura da humanidade, né? Uma humanidade cada vez mais isolada, fechada em si mesmo, cada vez mais tomada pelo egoísmo. Quando ela vai se abrindo, ela vai encontrando o sentido da vida, a razão da existência. E aí vai gerando frutos, né, inimagináveis, né? De alegria, de fraternidade no mundo, de pessoas mais felizes, tanto as que encontram como as que são encontradas. Mas, na verdade, as que encontram que são as mais encontradas. Então, é esse encontro aí. Como é que surgiu o lema ser feliz fazendo o outro feliz? Exatamente nessa espiritualidade, né? Nesse desejo de apresentar para a humanidade essa verdade, né? A gente entende que fomos criados por Deus, Deus é amor. Então nós fomos criados pelo amor, com amor, no amor e para o amor. Então o mais profundo da nossa essência é amar. Mas amar como ele ama. Como ele disse para Santa Catarina de Sena, né? Ela tinha interlocuções com Deus Pai, com o Criador, e Santa Catarina escreveu algo que Deus Pai, que o Criador falou para ela. Ele disse: Catarina, quando tu ama o pobre, aquele menos amado, aquele que não tem nada para te retribuir, é o momento que eu fico mais feliz. Até como se quando tu me amas. É claro, a gente tem que entender bem, porque amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ele quis dizer que quando ela o amava porque ele a amava. Então ela amava já como uma retribuição do seu amor. Mas quando ela ama alguém que não te ama, quando ela ama alguém de uma forma gratuita e incondicional, alguém que não pode retribuir, né? Como Lucas 14 ali, né? Quando fores dar uma festa, convida os pobres, os coxos, os aleijados, porque como eles não têm nada para te retribuir, então tu serás inteiramente feliz. Então nós somos felizes quando nós amamos da forma que nós fomos criados para ser. Eu podia estar falando aqui com vocês, você pediu para eu falar perto do microfone, não foi? Eu podia falar aqui com vocês assim. Porque eu quero falar assim, então eu falo do jeito que eu quiser. Eu faço o que eu quiser aqui, né? Uhum. Então, mas o criador do microfone, ele criou para você falar assim. Uhum. É a mesma coisa a nossa vida. A gente faz o que quiser, nós temos o livre-arbítrio. Mas o criador nos criou assim. Então, quando a gente vive a essência da nossa natureza, da nossa identidade, nós nos encontramos profundamente. Então, essa frase, ela expressa muito bem tudo isso que a gente deseja comunicar para a humanidade. Que a felicidade não está naquilo que passa. Que a felicidade não está no ter, no poder e no prazer. Mas a felicidade está em ser o que você foi criado por Deus para ser. E amar da forma que você foi criado por Deus para amar. Show. O Lumen tem um fundador? Existe um fundador que deu início a tudo? Existe a parte da instituição ali no início, que alguns jovens da Crisma do Colégio Cristo, eles deram o início junto com o Wander, o Mauro e outras pessoas. Existe a Fundação Carismática ali do ano 2000, né? Certo. Da parte do carisma e da vocação. Essa primeira, lá, histórica, lá em 89 que você falou, né? 89, não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que iniciaram o movimento. Isso, exatamente. Legal. E o nome Lumen, você sabe qual é a origem? O Lumen significa luz em latim, né? Tudo bem, eu digo, mas como surgiu essa denominação? Lumen. Sim. Uma graça de Deus, né? Porque mesmo o carisma, ele nascendo ali anos depois, Deus já se antecipava, justamente porque ele não queria que houvesse vamos dizer assim, uma coisa separada da outra, né? Mas que fosse uma coisa só, né? Fosse uma coisa só. Então o Lumen, a graça de Deus, ela já recaía sobre nós nesse chamado, assim, porque quando eu saio de mim mesmo para ir ao encontro do outro, eu estou sendo luz, né? Sim.
Então já é o carisma sendo revelado ali pelo próprio nome, né? Sim. Eu quero ser luz, brilhar no mundo em razão. Música do Daniel Carvalho. né? Exatamente. É isso Cara, aí. eu tenho 2 primos que fizeram parte da Obra Lumen e passaram um bom tempo lá. A Juliana e o Jober. Certo. O Jober chegou aí pro seminário, né? Com os Sim. Legionários de Cristo, passou um tempo lá, voltou. E a Juliana. Conhece algum deles? Juliana e Jober. Juliana Pinto, Jober Pinto. O Job eu cheguei a conhecer. Conheceu, né? Eu já ouvi muito falar também, inclusive. É. Na época que eu entrei, eu escutava ainda bastante, assim. É. Que bacana. Edwin, me diz uma coisa. E a partir dessa clarificação dos anos 2000, aí tem esse grupo que deu origem, que você utilizou o nome Fundação Carismática. Sim, sim. Aí você, o Fernandinho e alguns outros. Isso, é exato. Que massa, cara. Mas sem deixar de lado aqueles que lá atrás que foram referência na fundação histórica, né? Sim, com certeza. Todos que passam têm a sua importância Sem dúvida. e deixam um lastro ali Com certeza. de um legado, né? Exatamente como eu te falei no início, né? Sem o Grupo São Vicente, por exemplo, né? Aham, Nada disso teria existido, né? legal. E aí vocês utilizam hoje, quais são as ferramentas de evangelização da Obra Lumen hoje? Vocês têm os encontros Despertar para levar os jovens a terem essa experiência com Deus e a partir daí descobrirem esse carisma, e tem o braço que é a evangelização e o cuidado com os pobres. Isso está tudo junto ali ou são coisas que vocês tratam uma coisa aqui, é um braço, Não, outro tá tudo braço? junto. Tá tudo junto, Tudo né? junto, é. No próprio Despertar já acontece a experiência. É porque também tem irmãos de ruas que fazem o Despertar, não é isso? Participam? Ou não? Eles não estão mais em situação de rua, né? Ah, tá. Eles já estão engajados já na comunidade. E agora esse último tinham mais de 100. Eu vi lá na missa, estava lá na missa. Ah, legal. Bacana. Lumen em números, quantas casas hoje? Casas de... Como é que vocês dão o nome? São centros sociais? Como é? Tem as casas de acolhimento, tem os centros sociais. Qual a diferença? As casas de acolhimento são as casas que nós acolhemos os homens, as mulheres e as mães com crianças em situação de rua, né? Certo. E aí são 22 casas. Eles podem ir lá só para tomar um banho, só para Não é albergue. fazer um lanche? Não é albergue. Não é o albergue. Qual é o objetivo da casa de acolhimento? Assim, eles podem, obviamente, sair a hora que eles quiserem. Se eles quiserem ir só para tomar banho, eles podem sair a hora que eles quiserem, mas eles não vão voltar no mesmo dia. Né? Porque senão a gente vai estar criando ali... Como não é um caráter de albergue, a gente vai estar criando um círculo ali, né? Certo. É onde ele não vai dar passos para o verdadeiro objetivo ali, né? Certo. Então, eles sabem que quando eles vão, eles estão ali já decididos a fazer uma caminhada mais séria, né? Assim, uma caminhada já mais decidida em realmente deixar as ruas, deixar as drogas, na maioria dos casos, que envolve droga, né? Álcool, enfim. Eles estão indo realmente para uma vida nova. Então, primeiro eles são acolhidos nas triagens, onde eles passam 30 dias, que fica mais próximo da cidade, para qualquer necessidade mais urgente de atendimento médico a gente poder ter, né? Mas onde é que acontecem essas triagens? A Casa São José, ela fica no Monte Castelo. Ali é uma casa de triagem masculina, por exemplo. Certo. Então ali os irmãos eles chegam, a gente abre turma de quarentena em quarentena, de 30 em 30 dias. A gente acolhe 30 irmãos por turma. Certo. Eles chegam, passam 30 dias. Ali eles vão ter todo o atendimento médico, todo o acompanhamento. Quem não foi vacinado ali é vacinado, se quiser ser vacinado, né? Eles chegam encaminhados ou espontaneamente? Tem todas as formas. Certo. Tem irmão que quando sabe a data já acampa já na porta uma semana antes. É mesmo. Esperando a A vaga lá, a oportunidade. oportunidade. Exato. Então ali eles depois dos 30 dias, onde a gente vê a questão de documentação, né, questão médica, etc., eles são encaminhados para os sítios de caminhada, Certo. onde eles passam 9 meses. Sítios de caminhada. Sítios de caminhada. Aqui no Ceará a gente tem sítio, 3 casas na Pacatuba, temos casas no Aquiraz, na Lagoa do Banana, na Caucaia, no Eusébio, né?
E aí, depois desses 9 meses de caminhada, eles vão para a ressocialização no céu, no condomínio espiritual Irapuru, onde nós temos 3 casas. Aí é o terceiro passo. É o terceiro passo. Que aí eles escolhem se, depois dos 9 meses de caminhada, eles escolhem se eles querem fazer uma ressocialização já direto, Certo. que é a Casa Dom Bosco e a Santa Clara, onde eles vão focar na formação deles, o acompanhamento psicológico e tudo mais, é mais voltado para a ressocialização mesmo. Uhum. O mundo secular, o trabalho, o mercado de trabalho, a profissionalização, os vínculos familiares, etc, etc. Então ele opta se ele quer já ir para lá ou se, antes de tudo, ele quer fazer uma experiência missionária, onde ele vai para a Casa São Francisco. É uma casa recém-construída no céu, onde ele tem um período de formação. Ele é formado, ele recebe muita formação comunitária e pessoal, e daí ele é enviado em missão. Ele passa 6 meses servindo, onde a gente acredita que essa experiência ela é a experiência mais profunda, na verdade, de cura da caminhada dele, porque agora é a hora que ele vai servir, é a hora que ele vai amar, a hora que ele vai receber aqueles irmãos da rua, que ele vai acolher aqueles irmãos, né? Que ele vai amar gratuitamente. Então ali muitas vezes ele vai ter que descer, ele vai ter que se esforçar para amar. É uma escola extraordinária para a vida dele, né? Aí ele pode ir a gente tem casa em Natal, no Rio Grande do Norte, temos casa em Salvador, temos casa em João Pessoa, temos casa em Recife, temos casa em São Paulo, né? Então ele pode ir para alguma dessas casas ou alguma daqui no Ceará, né? A mesma coisa acontece com as mulheres também, né? Porque tem a comunidade de vida feminina, tem a masculina, tem os irmãos, tem as irmãs, né? E aí alguns que depois dessa experiência missionária, eles falam, pronto, eu me sinto mais preparado, mais curado das feridas, né? E agora eu quero ir para a ressocialização, né? Voltar para o mundo aí fora. Aí ele já tem recebido toda a formação Isso. cristã, humana. Aqueles que querem receber os sacramentos, recebem, né? Isso. E aí tem aqueles que sentem o chamado de continuar por mais um tempo, né? Sim. Que vão se engajando, né? Alguns vão sentindo chamado para o matrimônio, outros para o celibato, outros talvez para o sacerdócio, né? Estão sendo acompanhados, mas a gente já tem casamento marcado aí. Aí que legal. De irmãos que estão na experiência da comunidade de vida. Por exemplo, um deles vai casar agora no dia 4 de outubro. Ele passou 10 anos nas ruas e já está conosco há 8 anos. E aí ele vai casar agora. Já vem caminhando já com a namorada, com a noiva, há uns 2, 3 anos e vai casar já esse ano. E temos outros casais também que a gente tem acompanhado. Às vezes de irmãos com jovens que não são adictas da comunidade, ou também irmãs que foram acolhidas, né, que estão caminhando também. Em várias experiências. Várias situações, legal, né? legal. Quanto aos que são dependentes químicos, existe uma atenção maior a esses casos, que devem ser muitos, creio eu, ou não? Os acolhidos? Sim. Sim. Obrigado. Os acolhidos, que são dependentes químicos, é coisa de 95%. É muita gente, né? É porque é muito difícil você sobreviver na rua sem fazer o uso abusivo ali do álcool, fazer o uso de drogas, né? Você dormir ali na rua, você passar fome, você dormir com os ratos, com as baratas, né? Você está no meio de toda aquela indignidade, né? Todo aquele sofrimento. É como uma forma de anestesiar a dor, né? Então, se não já chegou adicto, ele, na grande maioria das vezes, ele passa a ser, né? E aí tem um tratamento especial para quem é adicto? Assim, porque são quase todos. Quase todos, né? Tem um tratamento especial para quem não é, né? É o inverso. Eu digo assim, porque eu imagino que, não sei, na minha experiência, né? São pessoas que têm ali muitas feridas, como você estava falando, né? E aí você se livrar do vício, né? Precisa de profissionais envolvidos ali, de médico. Vocês têm todas pessoas que vão acompanhando?
Temos, especialmente ali na triagem, quando eles chegam, né, que é um momento ainda de desintoxicação, né, vamos dizer assim, eles só são encaminhados para os sítios depois dessa avaliação médica, né, onde o médico ele atesta sim que ele pode já ir para um sítio, né, ele já está apto ali para uma vida em comunidade e tudo mais. Porque até então, como eu falei, ele fica mais próximo ali na cidade, para onde ele pode ser atendido mais rápido, né? Aí depois desse período que já acontece naturalmente uma possível desintoxicação, às vezes tem casos que eles são encaminhados para os CAPs, né? Para um trabalho mais profissional, e depois eles são reencaminhados para as nossas casas. Mas a gente tem os psicólogos, a gente tem assistente social, contratada ali integral do Lumen, a gente tem a psicóloga também integral para o Lumen, a gente tem uma enfermeira também integral para o Lumen, e cada profissional desse ele tem as suas equipes de voluntários. Então a psicóloga, que é integral do Lumen, ela tem um grupo de dezenas de psicólogos voluntários. Mesma coisa acontece com o trabalho com a enfermeira, com a assistente social. Elas profissionalmente elas trabalham integralmente para o Lumen, mas elas contam com um grupo bem grande assim de voluntários, né, que ofertam uma parte assim do seu tempo para os acolhidos e para a comunidade. Que show. Então, voltando aos números, hoje são quantas casas ao todo? Ao todo tem 30, onde são 22 casas de acolhimento, aí tem os centros sociais. Os centros sociais eles funcionam dentro das comunidades carentes. Ou a gente constrói, ou é um espaço cedido pela paróquia local, uma escola, onde nesses centros sociais a gente oferece atividades de evangelização, de espiritualidade, preparação para os sacramentos, grupos de jovens, atividade educativa como contraturno escolar, reforço escolar, língua estrangeira, atividade esportiva como escolinha de futebol, de vôlei, zumba, artes marciais, tem também as atividades culturais, onde tem escolinha de música, enfim, uma série de coisas. Tem atendimento médico, atendimento odontológico em alguns centros sociais, tem cursos profissionalizantes, tem informática, costura. A gente tem, na Praia do Futuro, a gente tem as máquinas de costura, né? Enfim, as crianças participam, os adolescentes, os jovens, as famílias, né? E os voluntários se dividem ali. Cada voluntário oferta um turno por semana, então a gente acaba conseguindo, graças a Deus... Vai preenchendo, né? Vai preenchendo. Então Legal. Aquela criança, ao invés de estar na rua, ali numa boca de fumo, enfim. Como é que vocês veem assim, o feedback ali, a repercussão de uma casa, de um centro social desse ali na comunidade? Sim. O feedback que vocês recebem da comunidade? Os frutos eles são extraordinários, né, na verdade. Porque quando aquela criança ela é amada desde cedo, ela sente, né, aquele amor. E ela se sente atraída, arrastada, né, por estar ali, por conviver ali. Então a gente não consegue muitas vezes nem mensurar, né, o que aquilo significa. O que amar uma criança, né, desde os 3 anos de idade, e inserir princípios cristãos na vida dela, e o caráter e a personalidade dela vai sendo formado, né, naquele meio, naquela espiritualidade, naquela... enfim, é algo que a gente não consegue imaginar. Se aquela criança não tivesse... São tantas coisas que a gente costuma dizer assim, inclusive com os voluntários, né? Tem coisa que a gente só vai saber no dia que os fechar tambores... a conta lá. No dia de fechar a conta lá. No dia que as trombetas vão tocar, os tambores vão... E vai ter uma voz que vai te dizer: vinde bendito de meu Pai. Vinde de meu pai. Porque era eu que estava ali. Né? Então aquele turno que você gastava... Essa é a palavra de São Vicente, fundante do carisma. Sim. De São Vicente. Pois você imagina quantas crianças, né? E são elas que vão, se Deus quiser, te receber, né? Vai ser ela ali na porta do céu te recebendo. Então, nosso trabalho é plantar as sementes, né?
Deus é quem vai colher e colhe da forma como Ele quer e quando Ele quer. E, como você falou, né, Pedro? Assim, no tempo dele, muitas vezes, né? Então, tanto a prevenção como o acolhimento, a gente vê frutos. Claro que, às vezes, humanamente falando, parece que a prevenção ela é mais eficaz, né? Uhum. Até porque a gente consegue alcançar mais pessoas. O acolhimento ele é mais árduo, né? Ele é mais custoso. Então ele dá mais trabalho, né? E é um número menor. Enquanto a gente atende milhares de crianças, a gente nessas 22 casas, em 6 centros sociais, a gente atende milhares de crianças. Em 22 casas, a gente atende 300 e tantos irmãos acolhidos. Então, humanamente falando, a prevenção ela é mais eficaz. Mas só Deus sabe, né? O que é que ele faz e como que ele multiplica esses 5 pães e os 2 peixes, né? E Edwin, quem quiser apoiar a Obra Lumen, ajudar no centro social, contribuir de alguma maneira, seja financeira ou seja se voluntariando, como é que faz? Você pode entrar no Instagram, @obralumen, né, e ali no direct falar um pouco do que você gostaria assim de fazer, de contribuir. Pode entrar no Instagram também, o @lumenserfeliz. Ali divulga mais os projetos, inclusive, né? Se você quer ser um benfeitor fixo mensal, você pode entrar no site também, que é o www.lumenserfeliz.com. Aí lá você faz o seu cadastro, né? A providência da comunidade é toda através desse site, né? Toda através do Lumen Ser Feliz. Basicamente, né? Vamos dizer assim. Porque o Lumen não faz convênios fixos, nem com prefeitura, nem com estado, nem federal. Embora a gente tenha a documentação e etc, etc, a gente opta hoje em não fazer convênios fixos. Então, aquelas doações mensais, né? Então, a sobrevivência, a providência de tudo isso, de todo esse trabalho, é através do Lumen Ser Feliz. São pessoas que fazem o seu cadastro, são nossos familiares, nossos amigos, né? Nossos conhecidos, vocês são, né? E que, de uma certa forma, fazem parte também de tudo isso. Show de bola. Assim. Antes da gente terminar, prove aqui o salgadinho da Casa do Bolo, nosso parceiro aí. Casa do Bolo lá na Vajota, do nosso amigo Fábio Henrique. O Edwin toda hora olhando aqui pra coxinha, viu, Fábio? Verdade. A coxinha da Casa do Bolo, rapaz. Obrigado, Vai Fábio? provar agora aqui. Olha aí, do nosso amigo Fábio Henrique. Pessoal, quem quiser adquirir os produtos da Casa do Bolo, acessa lá, @Casa do Bolo, viu? E pode pedir no iFood aí, ele pode fornecer para os centros sociais, cara, quando tiver evento. Muito viu? bom. Atenção, Obra Lumen, Casa do Bolo, hein? Exatamente. Muito bom. Parabéns. Exatamente. Fica a dica aí para todo mundo que a gente fala muito aqui, que tem muito empresário que quer ajudar obras sérias e acaba que não sabe como encontrar muitas vezes, né? Sim. Então, se você, empresário, quiser ajudar uma obra séria, tá aqui o Lumen como opção, né? Que acho que a gente também a gente fala muito aqui disso e a gente também tá procurando trazer essas pessoas que tocam essas obras sérias para dar chance dos empresários se conectarem. Sim. Então, se você é empresário, a Obra Lumen faz um trabalho fantástico e muito bom bate-papo. Aprendi demais aqui hoje. E Edwin, só uns últimos detalhes. Quantos grupos de oração de jovens, como é que vocês denominam os grupos? De oração ou de jovens, vocês chamam? Existem os grupos de pré-jovens, né, que são os grupos dos adolescentes. Tem os grupos de jovens. Tem os grupos de casais. Tem os grupos de pais. Então tem várias realidades, né? Tá todo mundo convidado também. Um monte espalhado por Quem aí. está assistindo, tiver filho adolescente, né, naquela faixa etária ali de... Ainda criança, tem grupos infantis também, né? Legal. A gente, na nossa página, no Instagram, tem toda a relação, os horários, os endereços, né? São mais de 30 grupos de oração abertos, né? Que jovens, adolescentes, casais mais jovens, aí tem os de pais, né? São os nossos pais quando vão entrando, aí eles vão se encontrando ali naqueles grupos, então estão todos convidados, né? Tem pra todo gosto lá. E só pra gente terminar, porque por mim a gente ficaria aqui umas 3 horas, né? A gente vai ter que também. fazer o episódio 2, cara, contigo. Fala um pouquinho aí dessa nova missão lá na África. Fala um pouquinho pra gente aí. Certo.
nós fomos convidados, né, através do padre Renato Chiera, que é o fundador da Casa do Menor, um padre muito amigo, nos apresentou um bispo brasileiro que começou um trabalho em Guiné-Bissau, Dom Pedro. Durante a pandemia, né, tudo isso começou, e lá na diocese de Bafatá, em Guiné-Bissau, na região de Babadinga, é onde ele está, né? Onde esse bispo estava. Ele faleceu de Covid. Inclusive, durante o início da construção da casa. Logo ali no início, nós construímos uma casa durante a pandemia. Nós íamos para lá no início da pandemia, basicamente, mas... Com o microfone desligado, deixa eu repetir. Tá. Hoje vocês chegam a algum determinado diocese, paróquia, a convite ou vocês podem se oferecer? É claro que quando é um convite de um bispo, né, a gente olha com outros olhos. Tem uma força maior, né? É um sucessor dos apóstolos ali, né? Então é muito difícil você dizer não para um bispo, né, que nos convida para algo. Mas às vezes esse convite também pode acontecer através de um pároco. Mas a gente só pode entrar naquela diocese se aquele bispo autorizar, né? Mesmo um pároco convidando, né, de alguma outra diocese, isso inclusive é um direcionamento que Dom José sempre nos pediu para que fosse assim. Então a gente sempre, mesmo que um pároco nos convide, a gente só começa um trabalho ali, né, e só avança em qualquer coisa se tiver a bênção do bispo. Mas às vezes acontece, né, de um pároco nos convidar e através dele algo surgir ali naquela diocese, naquela cidade. Muito bom, muito bom. Pedro, que papo fantástico, né, cara? Bom demais, a nossa igreja... Vou ter que fazer um contrato aqui, montar uma minissérie com o Edwin aqui. 5 temporadas aqui. Cara, a nossa igreja é belíssima, né? Muito rica, muito rica. São muitos carismas e a gente vê um carisma como esse, pujante, mais um que brota aqui na nossa fortaleza, né? Como a Obra Lume, isso é fantástico. É motivo de muito orgulho pra gente. Valeu, meu irmão. Obrigado, Éder. Obrigado a vocês. Deixa uma última mensagem aí pra galera que tá escutando, ouvindo. Não, falar assim que eu tenho certeza que você que está assistindo não está assistindo por acaso, né? Então, eu tenho certeza que Deus quis falar algo no seu coração. Não deixe isso passar, né? Seja uma forma diferente de olhar para a humanidade, né? Seja uma forma diferente de olhar talvez para os pobres, né? Algo pode ter te inquietado, né? Algo pode ter te movido. Então não deixe isso esfriar, né? Pelo contrário, alimente essa chama, alimente esse desejo, né, de ser feliz fazendo o outro feliz. Amém. Que show. Amém. Pedrão, onde é que a galera pode nos encontrar aí? Atos Podcast Oficial, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, em todo canto. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso aí, muito bom hoje, viu? Show. Valeu, Edwin. Até Obrigado, a próxima. pessoal. Deus Valeu, abençoe. pessoal. Deixa o like aí. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.